Juízes 2:10 diz a palavra de Deus. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu também creio. O livro dos Juízes descreve uma fase de 350 anos da história de Israel. Uma fase muito difícil, uma fase de altos e baixos. Altos e baixos no sentido espiritual, porque no mesmo momento que Israel estava bem, Israel se distanciava da presença de Deus. Mesmo momento que Israel adorava o Senhor, Israel voltava o seu coração para os ídolos. Alguns chegam a listar até 14 juízes, mas normalmente os comentaristas vão falar de 12. 14 porque vão envolver também Samuel e o sacerdote Eli nessa função. O segundo capítulo do livro registra para nós a forma como terminou uma geração e começou uma outra. Essa geração que morreu, está descrita aqui no versículo que nós lemos, é a geração de Josué. Aquela geração que entrou na terra prometida. Era, na verdade, a segunda geração que havia saído da terra do Egito. Lembram do que tinha acontecido? Saíram as pessoas do Egito, da escravidão do Egito, eram para ter todos entrado na terra prometida, porém, por causa da rebeldia, por causa do pecado, o texto diz que Deus os conduziu ao deserto, rodeando e passando nos mesmos lugares por 40 anos, até que aquela turma que saiu do Egito e que estava na fase adulta, morresse. Da turma que saiu do Egito e entrou na terra prometida, além de Josué e Calebe, que já estava na fase adulta, entraram apenas as crianças e os adolescentes, que agora já não eram mais crianças e adolescentes, porque já haviam se passado 40 anos. Então essa turma entrou na terra prometida, conquistou a terra prometida, que ao ser descrita na Bíblia como terra prometida, dá a impressão que seria uma coisa entregue facilmente, o que não foi. Essa turma teve que enfrentar muitas guerras, muitas batalhas, muitos embates, muito sangue derramado, é verdade. A geração que entrou na terra prometida, que era a geração de Josué, tinha profundas experiências com Deus. Essa geração viveu uma dimensão espiritual acima dos bloqueios de Satanás para tentar impedir com que a promessa se cumprisse. Uma simples leitura do livro de Josué comprova isso que eu estou dizendo. Os israelitas atravessaram o Jordão, essa geração atravessou o Jordão, essa geração expulsou os cananeus, destruiu a cidade de Jericó e a cidade de Ai, conquistou as terras do sul ao norte de Canaã. Olha o que Deus disse para Josué, no capítulo 1, versículo 5, quando Josué estava assumindo a liderança no lugar de Moisés. Deus disse para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Quando você vai para o capítulo 12 do livro de Josué, é de causar espanto, é de causar um susto naquilo que os israelitas fizeram,
nós temos descrito nesse capítulo 12 de Josué, batalhas entre os israelitas e outros reinos, outros povos. 33 reis foram vencidos nessas batalhas. A geração de Josué testemunhou de perto a sua obediência, a obediência de Josué, às estratégias de Deus para vencer as guerras. Por exemplo, uma cidade forte, como a cidade de Jericó, muralhas intransponíveis à vista humana. Se não bastasse a própria fortaleza dos muros, ainda a cidade era muito bem guardada. Aí Deus fala para Josué o seguinte: olha, diga ao povo para andar em volta da cidade durante 7 dias. Uma volta por dia. No último dia, 7 voltas. Na última volta, as muralhas dessa cidade irão cair. Você pensa que coisa maluca é essa? E o texto diz que o povo fez. E a cidade foi conquistada porque as muralhas de fato caíram. É esta geração que o texto que nós lemos aqui, versículo 10 do capítulo 2 de Juízes, essa é a geração que testemunhou isso tudo. Não era uma geração perfeita. Teve momentos de grande desânimo. Teve momentos de angústias profundas, mas foi uma geração que recebeu de Josué ânimo. O líder apareceu diante do povo por diversas vezes, com palavras como essa, capítulo 10, versículo 25. Quando a coisa estava ruim, apertada, o povo atemorizado, Josué apareceu diante do povo e disse assim: olha, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e sejam corajosos. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida também. Não desanime, seja forte, seja corajoso. Do mesmo jeito que Josué e aquele povo servia ao Senhor, nós também servimos. O Deus de Josué é o nosso Deus. É o Deus que vence batalhas, é o Deus que dá vitória ao seu povo, é o Deus que abre portas, é o Deus que faz coisas que às vezes talvez confunda as pessoas e confunda a mente humana, mas é o Deus que dá vitória ao seu povo. Então, diante dos embates que você esteja enfrentando, seja forte, seja corajoso. Numa linguagem que vocês aqui gostam muito, não fique esmurecido. Seja corajoso, vá adiante, meu filho, vença. Não desanime, não baixe a cabeça. Josué foi um homem valente e a sua geração testemunhou o que Deus fez através dele. Olha o que o texto diz, a linguagem do texto, antes de eu citar aqui, eu já vou explicar. A ciência daquela época não tinha feito essa descoberta. Isso é uma descoberta mais recente, obviamente. Mas olha a oração de Josué. Apesar de não ser como Josué tinha pedido, mas Deus entendeu o que Josué estava pedindo. E Deus entendeu e atendeu aquilo que ele estava pedindo. Olha o texto. Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. Versículos 13 e 14, aliás. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio dos céus, e não se apressou a impor-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A ciência descobriu que o sol não se move. Porém, a oração de Josué, sem esse conhecimento, Deus entendeu e parou todo o universo para dar aquilo que o povo de Deus precisava naquele tempo. Aqui, escute aqui uma coisa. Você está pensando que a luta que você está vivendo é difícil para o Senhor operar uma obra? Te dar um escape disso? Olha o que Deus fez aqui. Deus deu uma brecada em tudo, em todos os planetas, nas galáxias, em tudo que está rodando por aí, que a gente não tem nem noção, para atender a voz de um homem que clamou por causa de um socorro que precisava na hora da adversidade. Então creia, meu filho, sem querer menosprezar aqui o que você está vivendo, o Deus que operou esse milagre aqui é também suficientemente capaz de operar na sua vida aquilo que você precisa. Creia nisso. Fique em paz.
Sob a liderança de Josué, Israel entrou na terra prometida. Josué influenciou a sua geração para que fosse fiel a Deus. Ele nunca deixou dúvidas quanto à sua fidelidade aos princípios de Deus, como você pode ler no capítulo de número 24. Após todas as conquistas, Josué faleceu, ninguém nasceu para semente. Josué faleceu, tempos depois não havia ninguém mais da sua geração. Foi aí que surgiu uma nova geração, totalmente descompromissada com Deus de Israel. O texto que nós lemos aqui, versículo 10, diz que sequer aquela geração que surgiu tinha alguma informação acerca de Deus. Uma geração totalmente fora do conhecimento e fora daquilo que Deus tinha para o povo dele. Surgiu na terra de Canaã. A geração descrita nesse versículo que nós lemos era uma gente bem diferente da anterior. Esta geração viveu os benefícios da estabilidade e fertilidade da terra conquistada pelos seus antepassados. Não tiveram que apanhar espadas, não tiveram que apanhar em flecha, em lança, em fazer nada. Recebeu tudo, como a gente gosta de dizer, uma fala mineira. Recebeu tudo de mão beijada. Estava tudo pronto. Herdou sem grandes sacrifícios, sem sentir o sabor amargo dos esforços. Não sentiu o frio do deserto durante a noite, não sentiu o calor durante o dia. Essa geração que surgiu não havia experimentado os longos dias de guerra para a conquista da terra prometida. Essa geração estava abastecida. Essa geração tinha de tudo. Uma geração economicamente bem. Porém, o texto diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Conhecer significa ter informações. Conhecer significa relacionar-se, experimentar. Desse modo, o que o texto está dizendo é que a geração apresentada aqui em destaque não se relacionava com Deus. Não havia experimentado Deus. Não tinha conhecimento acerca de Deus. Era uma geração ímpia. Não possuía aliança com o Senhor. Não seguiram o caminho dos seus pais. Antes, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 11, nós lemos apenas o 10, mas seguindo a leitura, versículo 11. Em vez de servir ao Senhor, foi uma geração que serviu aos deuses pagãos. Israel estava seguindo os seus próprios deleites, seus próprios desejos, andando debaixo da sua própria justiça. A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que achava que era o certo a fazer. E esse período foi um período de 350 anos. Eles se afastavam de Deus. Deus levantava um juiz, oprimia, perseguia, roubava, saqueava. O juiz era levantado por Deus. O povo clamava ao Senhor. Deus então dava um tempo de paz. Deus dava um tempo de prosperidade. Eles acostumavam com a prosperidade e tornavam novamente a desobedecer ao Senhor. Em Juízes, capítulo de número 2, são apresentados aqui os ciclos da idolatria, desobediência, invasão inimiga, súplica, arrependimento superficial e o livramento de Deus usando alguns juízes. Os juízes eram líderes políticos, não era juiz no molde que nós conhecemos, juízes forenses. Eram líderes militares ou civis que governavam durante um tempo áreas específicas da nação. Nenhum juiz chegou a governar a nação como um todo. Como eu disse, esse período durou 350 anos. Durou de Josué até o início do reinado do rei Saul. Inclusive alguns deles, dos juízes, foram contemporâneos. Haviam bênçãos, havia prosperidade. Durante o tempo que o juiz estava lá dando direcionamento, instruindo, aconselhando, havia bonança. Mas após a sua morte, o povo enveredava-se novamente na sua rebeldia.
na sua vida afastada de Deus era a apostasia. O que é a apostasia? A palavra apostasia significa abandono da fé outrora professada. Só apostata-se da fé quem já teve fé. É o abandono daquilo que ele já creu. Era essa geração que se levantou. Perceba que morreu uma geração que temia ao Senhor, mas surgiu uma geração que não temia ao Senhor. Isso que aconteceu com Israel. É importante nós fazermos essa pontuação, notarmos que parece que a igreja cristã segue caminhos semelhantes da história de Israel. Os primeiros cristãos foram pessoas cheias do Espírito Santo. Aqueles viram o esplendor da sua glória em forma muito maior que vemos hoje. Eles experimentaram coisas extraordinárias de milagres, manifestação da glória de Deus, batismo com o Espírito Santo. Eram comuns os cultos, havia grande manifestação da presença de Deus, milagres aconteciam. Para conquistar o espaço, todavia, que temos na sociedade hoje, não vou entrar aqui no mérito de questões políticas, obviamente, porque não é aqui o meu papel, mas quem diria que nós teríamos, por exemplo, se tratando aqui de uma linguagem evangélica, teríamos hoje na Suprema Corte do Brasil alguém crente, um pastor. Antes não era assim. Mas para conquistar esse espaço, muita gente sofreu, muita gente foi perseguida, muita gente morreu, muita gente foi torturada, queimada, devorada por feras. A dificuldade apresentada por alguns de nós para servir ao Senhor nesse tempo, usada como desculpa, não se compara àquilo que os nossos pais viveram. Foram tidos como hereges, blasfemos, aliados de Satanás. O próprio Jesus, algumas vezes ele foi acusado de realizar as obras que ele fazia em nome de Belzebu. Nós estamos bem. O tempo das conquistas passaram. Provavelmente 99,9% nós estamos numa cidade de paz. O nosso culto vai terminar aqui sem nenhum impedimento. Ninguém vai chegar aqui para nos atrapalhar. Nós temos liberdade. Nós temos ao nosso dispor. Se apanha uma Bíblia, vem para a igreja carregando para a rua. Ninguém te bate por isso. Ninguém te xinga por isso. Nós estamos bem. Nós caminhamos, nós podemos colocar uma frase, tem nos nossos carros, aí nos carros de alguns, e quem não pegou pode me procurar e pegar comigo depois, um adesivo com o nome da igreja. Nós estamos bem. Olha o que a igreja primitiva fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Para nós chegarmos ao ponto que chegamos, conquistar o espaço que conquistamos, termos a liberdade e até, por que não dizer, o reconhecimento que temos. Muita gente pagou um alto preço que a maioria de nós sequer tem noção das dores que muitos pais da igreja, muitos cristãos ao longo da história enfrentou para que nós chegássemos a esse tempo. Porém, a igreja atual, assim como aquela geração, vive uma fase de mornidão. Uma fase que as experiências com Deus estão cada vez mais escassas. Muitos de nós não conhecem Deus de fato. Conhecer Deus não é saber que existe um Deus. Não é saber simplesmente que existe um Criador que está sentado no alto trono. Conhecer Deus é relacionar com Ele. Não precisa responder aqui em voz alta. Qual que é o seu nível de relacionamento com Deus? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma? Quantas vezes por semana você separa para fazer um seu momento com Deus? Aquele momento do seu devocional que você assenta, que seja 3 minutos, que seja 5 minutos, para você ler uma porção da Bíblia.
para você falar com Deus pelo prazer de estar na presença dEle, e não simplesmente para apresentar uma lista de pedidos. Nós transformamos Deus numa espécie de um Senhor, porque nós lemos na Bíblia que a sua cabeça é branca, os cabelos brancos. Nós transformamos Deus numa espécie de um Senhor realizador de obras de caridade, e nos apresentamos diante dEle apenas com uma lista enorme de pedidos. O Senhor está nos convidando nessa noite apresentarmos diante dEle, não simplesmente para pedir, mas pelo prazer de estar na presença dEle, pelo prazer de relacionar com Ele, pelo prazer de sentir a presença dEle. Você tem amigos, eu sei como é bom estar entre amigos, como é bom conversar. O tempo não passa, ou aliás, o tempo passa depressa. Quando a gente assusta, já foi 1 hora, 2 horas, o papo tá bom. Relacionamento com Deus é isso. Todavia, muitos de nós nunca tiveram uma experiência profunda com o Senhor. Qual foi a última vez que o Senhor te visitou poderosamente, que você pode dizer: olha, o Senhor me visitou poderosamente e isso marcou a minha vida? Esse é um tempo que nós estamos vivendo de um evangelho raso, diluído. Eu disse aqui na escola bíblica dominical: cuidado com aquilo que nós ouvimos na internet. Tem gente pregando tudo é quanta coisa por aí. Por exemplo, uma das heresias desse tempo é chamada da hipergraça, ou seja, quanto mais pecado, mais graça de Deus na sua vida. Então vamos pecar desemboladamente para enchermos de graça. É uma banalização do evangelho. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é para nós usarmos a graça para dar ocasião à carne. É isso que Paulo estava dizendo. Vivemos esse tempo de um evangelho fraco, diluído, que beneficia a carne, que não condena o pecado, que não regenera, que não transforma o pecador. Tem um tempo, um bom tempo, que eu não assisto TV aberta. Mas eu lembro desses programas de auditório. Alguém se apresentando como crente, mas dizendo que continuava gravando filmes pornográficos. Tem por aí. Tem. Não vou citar nomes aqui para não cometer bobagem. A minha mensagem nós vamos postar ela depois no YouTube lá, para não correr risco de tomar um processo depois. O negócio está desse jeito. Como é que alguém diz ter aceitado o evangelho e continua numa vida podre dessa, gente? Sabe o que é isso? O evangelho diluído. O evangelho que massageia o ego das pessoas. As minhas mensagens aqui nesse mês de maio foram assim, estão sendo bem arrochadas. Mas eu não prego só isso, para ficar tranquilo. Mas nós precisamos ter essa consciência. A coisa precisa caminhar para um outro lado. Um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma, não é o evangelho bíblico. Não é o evangelho que Jesus ensinou. A atual geração de crentes está abastecida tecnologicamente. Não é dos melhores. E também não é dos melhores porque está faltando gente. Nós temos aqui uma mesa digital encostada no canto aí, porque eu mais o Diogo, nós estamos tentando aprender, né, Diogo? Mas som, instrumento, que benção. Meu sonho é trocar essas cadeiras aqui, daqui a pouco botar aqui para vocês aqui um negócio almofadado para sentar, que benção. Nós estamos abastecidos. Nós temos de tudo. Não há maiores dificuldades, há conforto e estabilidade. Assim como a igreja de Laodiceia, a atual geração está abastecida de ouro, prata e não nos faltam praticamente nada. Porém, assim como Jesus disse para a igreja de Laodiceia, muitas obras da geração atual causam vômitos. Você já experimentou beber uma água morna? Foi o que Jesus falou para aquela igreja. As atitudes de vocês estão sendo como água morna. Tomar uma água morna gera ânsia de vômito. E é o que Jesus disse para a igreja. É uma geração pobre espiritualmente, rasa de graça, rasa de comunhão. Essa é uma geração que tem fartura, acesso fácil às informações. É a geração que também deixa Jesus do lado de fora. Não se manifeste, por favor. Mas o que eu já vi de gente, por exemplo, postando inclusive,
terminando a leitura, já leu a coleção do Harry Potter toda. Já leu a coleção de Deuses e Demônios. Leu 50 tons de cinza e se tiver os 100, 150, lê também. Mas não lê a Bíblia. Pensam na linguagem que Jesus utilizou para a igreja de Laodiceia. Pensam estarem vestidos, mas são pobres, cegos e nus. Quem me ouve diz amém. Sabe quais são as marcas da geração que não conhece a Deus? Nós lemos o versículo de número 10. O texto segue: marcas de uma geração que não conhece a Deus. Versículo 11: fazer o que é mal aos olhos de Deus. Existe uma diferença entre alguém errar por acidente com alguém fazer questão de errar. O pecado na vida do cristão não pode ser uma entrega voluntária, não pode ser um hábito. Se tiver que acontecer, precisa ser um incidente ou acidente de percurso. Ninguém sai andando pelas ruas e se programa para tomar um tropeção. Mas estamos sujeitos. E quem tropeça, ele precisa tropeçar, se cair, levanta e vai embora. Não tropeça, cai e fica rolando na lama, ele precisa seguir. O incidente pecaminoso é desse jeito. Ninguém deve programar isso. Ninguém deve estar entregue a isso. Mas se acontecer, levante a cabeça e siga, vá adiante. Não se lambuze. Primeira marca, fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Marca de uma geração que não conhece a Deus. Juízes 2:11. Segunda marca, ser influenciada a trocar o Deus verdadeiro por outros deuses. O que é a idolatria? A idolatria é a substituição de qualquer coisa, ou até mesmo pessoa, que ocupe o lugar de honra que deveria ser ocupado por Deus na nossa vida. Terceira marca de uma geração que não conhece a Deus: desobediência aos mandamentos do Senhor. É um tempo que nós estamos vivendo em que as pessoas vão dizendo: olha, isso não tem nada a ver, eu não sou radical, não sou. Isso não tem nada a ver, aquilo outro também não tem nada a ver. E no final da história, dizem que teve uma irmã na igreja. Toda mensagem que o pastor pregava, ela chegava para o pastor e dizia assim: o senhor não deve pregar isso, isso não é para nós. O pastor pegava e destacava aquela página da Bíblia, tirava ela, cortava ela. A irmã falava de novo, ele ia fazendo com a página. Chegou um tempo que o pastor trouxe para ela só a capa da Bíblia, a sua Bíblia. Não sobrou nada. Então, em nome dessas coisas, que isso não tem importância, isso não tem nada a ver, muitas pessoas vão quebrando os mandamentos do Senhor. Eu não estou falando aqui de dogmas religiosos, eu estou falando aqui de mandamentos bíblicos. Honrar pai e mãe, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo, ser livre do pecado. Quarta marca, quebra da aliança e insensibilidade para ouvir. Tem gente que ouve uma mensagem como essa, por exemplo, que eu sei que é dura, mas sai dizendo: olha, o pastor está radical, o pastor não é bem assim, poderia pregar uma outra coisa, vim da minha casa para ouvir uma outra coisa. É insensível para ouvir. Sansão também foi insensível para ouvir. E no final da história ele teve um desfecho trágico. Os filhos de Eli também não queriam ouvir e no final da história tiveram um desfecho trágico. Quinta marca, deixar de ouvir mandamentos e princípios de Deus. O anterior, quebra de aliança. O quinto, deixar de ouvir. Sexto e última marca, Juízes 3:6, casamento sob jugo desigual. Está lá em Juízes 3:6. Eu tenho aconselhado aqui ao pessoal da igreja: depois que você casa, meu filho, é um caminho sem volta. Ninguém deve casar-se pensando em separar amanhã, ainda que algumas situações acabem levando a isso.
Todavia, esse não deve ser o pensamento de quem casa: ó, se não dá certo, eu separo. Quando alguém entra em um casamento com jugo desigual, você sabe o que é jugo? A linguagem aqui, linguagem antiga, mas eu vou traduzir para você. Você já viu lá na roça, bois trabalhando juntos, numa junta de bois, e aí tem uma ferramenta feita de madeira que coloca sobre o pescoço de um boi e sobre o pescoço do outro, para fazer com que os dois trabalhem juntos. Jugo desigual é colocar aquela ferramenta em cima de um boi pequeno e em cima de um boi grande. Vai estar desigual. Um vai trabalhar mais do que o outro. É colocar essa ferramenta em cima de um boi mais forte e um boi mais fraco, de um boi que está sadio e um boi doente. Ou seja, gera um desequilíbrio. Quando a Bíblia fala de casamento sob jugo desigual, é exatamente isso. Deve haver uma conversão de princípios, uma conversão de entendimento, uma conversão de plano, de propósito. Portanto, quem está solteiro aqui que me ouve, antes de você casar, você tem tempo de realinhar isso. Não pense que você vai conseguir realinhar isso depois, porque os casos desse alinhamento são raros. Isso é preciso ser feito anteriormente. Quem me ouve diz amém. Todavia, mesmo com a decadência daquela geração, muitos homens e mulheres, apesar de confrontados com o sistema pecaminoso, se mantiveram fiéis ao Senhor. Uma coisa que eu quero dizer aqui: eu não acho que nada está perdido. Tem gente muito descrente em relação à igreja e diz assim: olha, a maioria não quer nada com nada, a maioria não está nem aí. Uma das coisas, a Mical falou aqui bem, e eu ouvi isso quando cheguei aqui na cidade: não prospera, a igreja não avança, não cresce, não sei o quê. Não, gente, sempre terá o remanescente, sempre terá aquele que não se dobra, sempre terá aquele que está disposto, sempre terá aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, sempre terá aquele que está empenhado, sempre será aquele que acredita, e é com esses que nós vamos caminhando, avançando, prosperando naquilo que o Senhor tem para nós. Então, meu filho, uma palavra de Deus aqui para o seu coração: chegue mais para perto, não fique longe, não fique de longe só olhando, não fique de longe aqui, usar uma gíria aqui, pagando para ver. Chega para perto, o Senhor está te chamando para chegar para perto. Já viu um fogão de lenha? Alguém colocar lá para acender o fogão e colocar as lenhas tudo separada, longe uma das outras, não flui. Mas à medida que a madeira está pertinho ali, uma em cima da outra, colada na outra, o fogo pega de uma, passa para outra, daqui a pouquinho o fogão está aquecido. O Senhor está nos chamando: vem para perto, meu filho. Não fique olhando de longe. Sempre haverá os remanescentes, aqueles que não se dobram. Gideão, Débora, Samuel e outros tantos, eles se levantaram para confrontar e para impactar a sua geração. Eu te convido para ficar de pé comigo, por favor. Eu quero terminar a minha fala liberando aqui uma palavra sobre nós. Todos nós que aqui estamos. Para esse tempo, Deus está levantando uma geração de gente inflamada com o ardor do Espírito de Deus, para incendiar essa igreja, essa cidade. Deus está chamando gente para cumprir os propósitos, gente para chegar mais perto, gente que não se dobra, gente que está disposta a orar, gente que está disposta a clamar ao Senhor, gente que está disposta a viver o que Joel profetizou no capítulo 2, versículos 28 a 30, e a dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios nos céus e na terra. Uma geração cheia do Espírito Santo,
Uma geração que conhece a Deus, uma geração que anda com Deus, uma geração que pauta a sua vida nas mínimas coisas, nos momentos de decisões, por mais simples que sejam, convidam Jesus para fazer parte disso. Deus nos convida a um relacionamento sincero com Ele. Voltemos, senhoras e senhores, a uma vida devocional. Esse é um tempo de firmarmos em uma aliança que não se quebra diante das ofertas, por mais valiosas que pareçam. Deus está à procura de adoradores que não se curvam diante das propostas de adorar falsamente, mas adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor levante isso na nossa igreja. Que o Senhor levante isso nas demais igrejas da cidade. Que o Senhor levante isso nas nossas casas, nas nossas famílias. O Senhor quer nos usar de maneira poderosa, irmãos. O Senhor quer nos visitar de maneira poderosa, irmãos. O Senhor quer nos levar a experiências profundas, experiências maiores com Ele. Mesmo no barulho de tudo que está à nossa volta, o Senhor quer nos levar a uma comunhão tão grande com Ele, a ponto de quando nós ouvirmos a sua voz, não haver dúvidas de que esta é mesmo a voz do Senhor. Que a voz de Deus não seja confundida com outros barulhos que ouvimos por aí, mas que tenhamos discernimento daquilo que o Senhor está falando conosco. Que voltemos para casa com esta palavra de reflexão. Que nos posicionemos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Feche os seus olhos onde você está. Graças te damos. Graças te damos, Pai bendito. Pai de glória, honra, majestade. Reconhecemos o seu poder e a sua grandeza. Reconhecemos que não há outro igual a ti. Tu és o nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, o teu povo, para que consigamos conduzir, ó Deus, a nossa geração a conhecer o Senhor, caminhar com o Senhor, se relacionar com o Senhor. Que os nossos filhos, que a nossa geração, que a nossa casa não se perca no propósito. Que a nossa geração não seja confundida, mas que tenhamos discernimento, sabedoria, graça do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus.